Você tem vergonha de falar para as pessoas que é artista? Pois é, hoje vamos falar sobre esse assunto que é unanimidade na maioria dos artistas que estão começando, né? A gente tem vergonha de falar para os outros a nossa profissão. Conta pra gente um pouquinho, Pri, da sua experiência. Que você também tinha vergonha quando você começou? Eu tinha muita vergonha, era como se eu fosse tipo uma loser por ser artista. E o detalhe, eu sempre quis ser artista, a vida inteira eu, né, me identifiquei com todo tipo de forma de arte, dança, música, pintura, enfim. E aí eu escolhi fazer faculdade de artes plásticas, ou seja, foi uma decisão e eu fui. Mas quando eu fui fazer faculdade, não estava na minha cabeça assim, isso é a minha profissão para o resto da vida, porque eu quero ter muito orgulho disso. Eu não pensei muito, não foi tão racional, só foi assim, eu gosto de arte, de tudo que existe na escola, porque você está com 17 anos, seu grande conhecimento é o da escola, ainda mais nessa época, né, porque hoje em dia as pessoas têm conhecimento na internet, mas antes não era. Então tá, o que eu conheço? Então de tudo que eu conhecia da escola, o que eu gostava era arte. Então eu fui fazer o que eu gostava, porque estava de saco cheio de estudar, eu ia bem na escola e tudo, mas nada daquilo era o que eu gostava. Então, beleza, fui fazer arte. E amei a faculdade, cada segundo que eu passei na faculdade foi muito bom. Ou seja, eu não me arrependi de nada disso. Só que quando eu saí da faculdade, eu ainda não sabia exatamente que rumo que eu ia tomar. E eu não tinha nem minha mãe nem meu pai por perto. Por exemplo, eu fiz 2 graduações, eu tive as 2 colações de grau, e eu não tinha parente nenhum meu me vendo ali. Tava só com uma amiga e um amigo. Nossa. Que foram comigo. E, ou seja, né, você vê quanto apoio eu tive apoio, ali. Né? É uma coisa que a gente, muitas vezes, tem uma certa dificuldade, né? Que as pessoas ali, as mais próximas ali, a que mais deveriam, né, apoiar a gente. Me faltou um pouco de gente, assim, por perto, assim, família, me faltou família, então, e eu tinha um bebê, né, porque eu já contei em outros vídeos aqui, mas eu fiquei grávida na faculdade, então eu tive um bebê, e era um bebê especial, ou seja, eu terminei a faculdade com 2 diplomas, um bebê com uma síndrome rara, e sem ninguém por perto para apoiar. Na ocasião, eu não tive mais tempo de pensar o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, eu só tive que ir agindo. E quando as minhas graduações era licenciatura em arte, eu precisei começar a dar aula, porque se você tem um filho para sustentar, uma casa para sustentar, você está sozinho para tudo, o pai da criança não quis a criança, você está numa situação assim, não dá para você só ir tentando até dar certo, você tem que fazer dar certo para ontem. Então, nesse caso, eu tinha a licenciatura, que aí eu, de cara, fui ser professora, para me ajudar a pagar as contas, né? Resumindo bem a história. E como eu entrei na rede pública, e eu tinha 2 cargos na rede pública, eu passei a receber um salário que, além de eu pagar minhas contas, eu conseguia guardar dinheiro, eu consegui ter muito lazer, eu consegui ter muitas coisas legais, até por eu saber administrar bem as minhas finanças, né? Até por eu ter essa facilidade de administrar, eu consegui ter sempre uma vida boa. Então, eu deixei a profissão de artista de lado, só em paralelo. Então, ao mesmo tempo, eu ia pintando conforme dava, ia fazendo exposições conforme eu tinha essa disponibilidade, porque também eu estava trabalhando o dia inteiro, tinha meu filho com necessidades especiais e tudo mais. Então, eu fui deixando um pouco de lado. E quando alguém me perguntava assim, você se formou em quê? Eu me formei em artes plásticas, mas eu sou funcionária pública. Não sou artista não, isso, pô? Isso. Pior que era exatamente isso que eu falava, mas eu não sou artista, eu sou funcionária pública. Não, mas eu não vivo de arte, né? Existe essa ligação entre o artista e o fracassado. É como se assim, se você falar assim, eu sou artista, é como se assim, deu muito errado. Deu muito errado. Quando tipo assim, não deu nada certo na minha vida, vou vender arte na praia. Tipo essa frase quem nunca ouviu, né? Pois é. E então era essa, até eu tinha essa sensação, porque assim, a minha mãe tinha feito artes plásticas também, ela não chegou a se formar, porque eu nasci quando ela estava na faculdade, a história se repete, né? Eu nasci quando ela estava na faculdade, no caso ela largou a faculdade, e ela sempre ganhou dinheiro sendo professora de inglês, a vida toda, até porque ela começou a ser professora de inglês com 16 anos. Nossa.
Ou seja, eu tinha ali na minha família já a minha própria mãe, que foi fazer artes plásticas, largou o curso no meio e nunca viveu de arte. A única referência que eu tinha já era que não deu certo. Um exemplo que não deu certo. E eu não conhecia, assim, verdadeiramente um exemplo que deu tão certo assim. Fiquei com essa sensação de que, assim, fazer arte é muito gostoso, é maravilhoso, é criar e tudo mais, tudo aquilo que a gente ama, porém, não é algo que vai te dar dinheiro na vida. Pelo menos é o que ensinavam a gente isso, né? Não, na verdade é tipo um senso coletivo isso daí, né? Parece que já é assim, como se todo mundo já pensa assim. Eu sempre fui artista. Hoje eu tenho essa consciência que eu sempre fui artista. Só que durante um grande período da minha vida, que eu, assim, eu sou formado em administração de empresas, trabalhei no escritório durante muitos anos. Então, assim, eu falava para todo mundo que arte é meu hobby, mas a profissão era outra. E assim, por mais que eu gostasse muito de fazer arte, eu não tinha coragem de dizer para as pessoas que eu era artista, porque eu também tinha essa mentalidade de que artista é uma coisa, como a gente acabou de falar, é como se fosse menor, sabe? Uma pessoa diminuída, assim. Por exemplo, sempre me foi ensinado que profissão de sucesso é o quê? É engenheiro, é médico, é advogado, sei lá, diretor de empresa, essas coisas assim, entendeu? Então, quando eu falo assim, eu sou artista, a pessoa já, tá, mas você trabalha com o quê? Não, eu sei que você desenha, mas isso é profissão de verdade, qual que é? Uhum. E eu ficava muito chateado e tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Então, e eu também tinha. Por isso que eu já falava, não, mas eu fiz artes plásticas, mas não, eu não vivo de arte, eu sou funcionária pública, tipo, calma que eu não estou passando fome. Tipo isso, né? A gente faz essa ligação, tipo assim, eu sou artista, então eu tenho que vender uma tela agora cedo para eu poder ter o dinheiro para ter o que comer no almoço. É tipo isso, né? Parece que passa essa sensação. Hoje em dia, eu já mudei completamente. Eu amo falar que eu sou artista plástica. Amo. Nossa, eu encho a boca pra falar. Eu também. Vou no hotel, ali tem que preencher o papel. Artista plástica. Eu também, nossa, hotel, né? Você chega no hotel, assim, eu preencher aquele formulário gigante lá. Profissão, artista plástico. A pessoa olha assim, ó. Tipo, nossa, mas você tá aqui num resort? Tipo isso. Mas sabe qual foi o meu estalo? Foi na pandemia. Por quê? Não, na pandemia eu comecei a ter, porque imagina só o que era a minha vida antes. A minha vida era, tudo bem, eu levava em paralelo a minha profissão de artista, quando que o que realmente sempre pagava minhas contas era o meu emprego público. Eu passava das 7 da manhã às 6 da tarde dentro de uma escola, sendo professora de arte. Quando eu saía da escola, eu estava com 3 filhos, me dedicando a 3 filhos, um filho especial que demandava tudo de mim. Que hora que eu estava vendo como que vivem os artistas? Entendi. Eu não estava olhando para isso. Eu estava só tocando a vida, tocando a vida, tocando a vida. Quando chegou a pandemia, e aí eu tive que ficar em casa porque meu filho era grupo de risco, altíssimo, eu fiquei em casa e comecei a produzir mais. Aproveitei que eu tinha aquele tempo e produzia, e comecei a seguir artistas pelo meu interesse mesmo. Isso foi muito legal, porque quando você começa a seguir os artistas, você começa a perceber que alguns deles deslancham, fazem sucesso, fazem exposição, ganham muito dinheiro e mostram trabalho para um monte de gente famosa, aí tem celebridade que tem obra de arte deles em casa, e é muito legal. Não, é muito legal, você começa a ver um monte de gente de sucesso no mundo das artes. Sim. Mas uma coisa que eu sempre falei pro Mônico, que a gente já teve essa conversa, o que é sucesso, afinal? Né? O que é sucesso? Para mim, sucesso é liberdade financeira. Então, o que é sucesso para você? Sucesso é, você quer ser reconhecido, você quer ter uma obra lá no MASP? Ou quer vender muitas telas? Se você vender 20 telas no mês, você considera que você teve sucesso? O que é sucesso para você, né? Sucesso pode ser, que nem você falou, vender obras de arte para celebridades, que isso dá um status muito grande, né? Saber que o seu quadro está na casa de pessoa fulano. Tal, né? Existe o sucesso também, liberdade financeira, né? De você ter as suas continhas todas ali pagas e poder investir, poder poupar um pouquinho, poder gastar com o que quiser dar também. Um conforto para sua família, né? Tem um sucesso geográfico,
que é essa questão de você ter a liberdade de poder estar aqui hoje, amanhã, você está lá, sei lá, do outro lado do país, do outro lado do mundo, graças ao dinheiro que você ganha, fruto do seu trabalho, de tempo também. Para mim, justamente o sucesso tem a ver com não só o financeiro, mas essa liberdade. É uma paz, né? Onde você consegue simplesmente... Por exemplo, hoje é uma segunda-feira. Segunda-feira é segunda-feira à tarde. É o dia da gente gravar. Então, nós estamos gravando, como vocês podem imaginar, não estamos ganhando nada com isso, a não ser ajudar quem está aí assistindo, né? A gente passar gosta de ter... Passando nosso conhecimento, a gente gosta de ter esse bate-papo e tudo. Hoje é uma segunda-feira à tarde. Quem é que segunda-feira, 3 horas da tarde, está aí gravando vídeo? Né? Se a gente tivesse numa situação que precisa vender uma tela agora para jantar à noite, a gente não estava aqui 3 horas da tarde, uma segunda-feira, gravando vídeos. Claro que a gente já trabalhou muito, a gente já suou muito. Ninguém é novinho aqui também, Eu, né? particularmente, já passei dificuldade, né? Já tive muitas noites perdidas de preocupação, com ansiedade, com as contas vindo, com, sei lá, luz não, mas a água já me cortaram uma vez, porque, não sei você, mas eu quando saí da empresa, eu achei que eu ia rachar de vender, que ia ter encomenda até o final do ano, porque eu trabalhava de dia na empresa e de madrugada pintando. Então eu pensei assim, eu vou trabalhar o dia inteiro pintando, vou produzir um monte, vou vender um monte. Fiquei 3 meses sem vender e fiquei desesperado. Então, assim, a gente passou por situações difíceis no começo, até a gente conseguir fazer as nossas parcerias, conseguir precificar melhor o nosso trabalho, valorizar o nosso trabalho e conseguir com bastante, como você disse, experiência, poder falar com a boca cheia, eu sou artista. Hoje eu vivo a vida que eu queria, que é uma vida de artista. Mas eu construí uma trajetória que me trouxe até aqui, que faz com que hoje eu não precise necessariamente vender um número X de telas para que eu pague minha conta de luz e que alguém... Eu nunca tive contas, assim, nunca tive luz, água cortada, nunca tive nenhum desses problemas, né? Então, porque eu construí minha trajetória de outra forma, e eu tenho certeza de que quem está assistindo, cada um teve sua trajetória também. Diferente. E também tem assim, eu comecei minha trajetória de vida sendo mãe. Eu comecei minha vida adulta sendo mãe. E você é mãe, você é pai, né? Isso faz muita diferença. Você mora com seus pais ou não? Você tem uma casa para morar? Porque se você tem que pagar um aluguel, se você tem que pagar um financiamento, alguma coisa, você vai ter essa demanda. É tudo tão individual, né? Mas saber que, assim, não existe a história perfeita do artista perfeito, que ele é tão perfeito que ele vende para caramba e ele é um ricaço. Não tem essa história perfeita. Cada um tem uma trajetória. Cada um tem a sua luta. Se você for ver, todos os artistas, pelo menos a grande maioria dos artistas que fazem sucesso hoje, eles têm uma história por trás disso, né? Uma história de superação, uma história de vitórias, né? É claro que os artistas têm muita vergonha de falar que é artista, em função da taxação das pessoas ao seu redor, né? Existe uma série de críticas que são feitas às pessoas que falam que é artista, mas a gente está aqui para mostrar para você, artista, que você não está sozinho, que você deve se sentir orgulhoso pela sua profissão, porque assim, por mais que tenha alguns artistas que infelizmente não conseguem tratar de forma profissional a sua profissão, tratar de forma mais séria, assim, investir na sua marca, investir na sua ação, né, pessoal, portfólio, essas coisas. Por mais que tenham assim, existem um monte de outros que sabem se posicionar, sabem vender, sabem se organizar financeiramente, como a Pri é organizada. A pessoa sabe fazer exposições, é mais desenrolada para poder conseguir parcerias. Cada pessoa é melhor num ponto e tem um pouco de dificuldade no outro, e cada um é individual. Mas assim, acima de tudo, a gente tem que ter orgulho da nossa profissão, porque se a gente não tiver, quem é que vai ter? Isso me faz pensar isso, fechando assim essa questão. Então assim, por que eu tinha vergonha de falar sou artista? Porque a sensação que me dava era que se eu dissesse isso, parecia que eu era como uma perdedora, uma pessoa, né, que tá na dívida, ou que tá ali implorando para alguém comprar uma tela. Essa era a minha sensação, né?
E só que aí o que eu acho que a gente deve trabalhar na cabeça para pensar nessa questão disso, né, de falar de se assumir artista o que é sucesso para você. Isso dá muito norte para mim, essa questão de pensar o que é sucesso. Por exemplo, você falou, os artistas ali que estão muito bem. Gente, nas redes sociais, como você vai saber quem que tá tendo tanto sucesso ou não? Só mostra o que é bom, só mostra o lado bonito. Pode até ser um artista que você fala, caraca, toda hora ele tá expondo. Será que ele tá ganhando R$1 com isso? Porque pode ser que sim, pode ser que não também, né? Mas ele teve um projeto tal que ele pintou tal muro, grafiteiro, fez tal coisa, não sei aonde. Você sabe quanto tá ganhando por isso? Às vezes ele tá pagando para participar. Às vezes tá até pagando para participar. Não, eu também não sei quanto ele tá ganhando, né? O cara que tá fazendo isso, eu não sei, eu só sei da minha vida, né? Eu só sei da minha vida. Mas é isso, eu acho que a gente não pode se ludibriar também com redes sociais e fica parecendo que o outro tá tendo mais sucesso. Primeiro, o que é sucesso? Né? Eu posso não ter o mesmo número de vendas, por exemplo, que outro artista, mas de repente eu tenho uma vida muito mais estável financeiramente, onde eu viajo, onde eu faço 1000 coisas que eu gosto de fazer. Aliás, eu faço tudo que eu gosto de fazer, porque eu tenho o meu sucesso, porque eu organizei minha vida para isso, né? Então, quando a gente pensa nessa questão do sucesso, aí fica, por exemplo, eu me sinto uma mulher de sucesso, e sou, não é que eu só me sinto, eu sou, e sou artista. Às vezes o sucesso não é tão ligado assim à questão do dinheiro também. Só o fato de você conseguir fazer algo que você ama, né? Você poder colocar para fora todos os seus sentimentos, as suas intenções, as suas emoções e transmitir aquilo que você sente para as pessoas através do seu trabalho, isso aí é um sucesso. Assim, a gente muitas vezes, em função de tudo que vê na internet, principalmente nas redes sociais, a gente fica se comparando muito com os outros, né? Totalmente. Porque, tal pessoa só posta foto e vídeo em tal lugar, que é muito chique, as viagens, os passeios, as roupas e tudo mais. Mas, os BOs mesmo, os problemas, as dificuldades, né? Dificilmente alguém vai compartilhar. Então, assim, não se compara com os outros, não. E volta a frisar, tenha orgulho da sua profissão, que é linda. É linda, é maravilhosa. É maravilhoso. Às vezes eu vou num lugar com a roupa super diferente, ou então, por exemplo, esqueci de, pentear meu cabelo, e eu tô, esquisitão num lugar. Alguém chega e fala, você tá assim, você tá... Desculpa, dá licença, eu sou artista. Eu tenho uma calça que é uma wide leg. É uma wide leg que ela tem um monte de cogumelo. Ela é toda colorida, roxa, com cogumelos vermelho, amarelo. É bem colorida mesmo. Eu adoro usar aquela calça e, tá desculpado de eu usar aquela calça num lugar onde tá todo mundo neutro, porque eu sou artista, adoro. Eu tenho um monte de camisa colorida. Sabe aquelas, camisa havaiana, assim, camisa, bem maluca, assim, parece de vendedor de jogo do bicho. Se eu tô no dia, hoje eu vou usar roupa colorida, eu vou. E o pessoal já perdoa, né? Fala, ele é artista. Ele é artista. Agora, por exemplo, eu tô com as minhas mãos, os dedos tudo cheio de tinta. Tô nem aí, sou artista. Eu também, eu vou pra academia, normalmente eu pintei, aí eu vou suja de tinta. Também eu penso, se alguém reparar, vai logo lembrar que eu sou artista. Não, você não sabe. Semana passada fui dar aula, e aí as mães das Orolinas começaram a ficar olhando pra mim assim, tal, assim, olhando pro meu cabelo. Eu falei, o que será que tá acontecendo, né? Aí eu fui no banheiro, tinha uma mancha desse tamanho assim, de tinta na minha testa. Orgulho, artista, da sua profissão. Bom demais. Todo esse vídeo, se fez sentido pra você, se te inspirou de alguma forma, compartilha com o seu amigo artista, tá? Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e aquele like. Deixa com a gente aqui, por favor. Não, e bota nos comentários, hashtag orgulho de ser artista. Orgulho de ser artista, gostei. Gostei dessa hashtag. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Até.